Hoje eu acordei querendo ler teologia sistemática. Enquanto eu espero, eu leio. Acabei pegando lá o Wayne Grudem. Eu tenho uma edição de 1999, essa aqui, e hoje eu vou dar uma folheada nela, né? Tem algumas teologias que é bom a gente ler toda ela, né? Então essa aqui foi uma dessas. Essa versão minha, ela é uma versão bem antiga. Eu tenho ela há muitos anos. Na época ela vinha com um CD-ROM. Dentro dele vinha um PowerPoint com slides facilitando a compreensão, né? Ou até mesmo para ensinar. Muito bom mesmo. Eu acredito que é muito importante ler teologia sistemática. Eu vou ler um texto aqui que o próprio Wayne Grudem coloca, eu achei muito interessante. Olha só o que ele diz. Não são apenas os pastores e professores que precisam compreender a teologia com mais profundidade. É a igreja toda. Que um dia, pela graça de Deus, possamos ter igrejas cheias de cristãos capazes de discutir, aplicar e viver os ensinos doutrinários da Bíblia com a mesma facilidade com que discutem detalhes de seus próprios trabalhos ou hobbies, ou as vitórias e derrotas de seus times ou de seus programas favoritos de televisão. Realmente, quando a gente vai refletir sobre isso, normalmente a gente conversa, senta numa roda de conversa e são tantos assuntos que a gente tem para falar, né? Mas falar livremente sobre doutrinas, sobre a palavra do Senhor, esse é um outro nível, né? Na introdução dessa teologia sistemática, olha só o texto que ele coloca quando ele vai trabalhar a definição de teologia sistemática, né? Ele coloca assim, a relação com outras disciplinas. A ênfase desse livro não estará, portanto, na teologia histórica, que é o estudo histórico de como os cristãos, em diferentes períodos, entenderam vários tópicos teológicos, nem na teologia filosófica, que é o estudo de tópicos teológicos, em grande parte sem o uso da Bíblia, mas mediante o emprego dos instrumentos e métodos de raciocínio filosófico e do que se pode conhecer acerca de Deus a partir da observação do universo. Nem na apologética, que fornece uma defesa da veracidade da fé cristã com o propósito de convencer incrédulos. Esses três assuntos que valem a pena ser estudados pelos cristãos, às vezes também são incluídos numa definição mais ampla do termo, teologia sistemática. Muito bom, né? É interessante aqui que, para explicar e falar sobre a relação da teologia sistemática com outras grandes áreas da teologia, ele cita, né? Então nós temos aqui a teologia histórica, teologia filosófica, apologética, então a sistemática. Sim, nós podemos ampliar mais as grandes áreas da teologia, como incluindo também a teologia bíblica, que é uma grande área da teologia e, diga-se de passagem, uma área muito necessária, né? E quando nós unimos, por exemplo, a teologia histórica, a bíblica e a sistemática, nós temos uma visão panorâmica muito boa no quesito de doutrinas das Escrituras. Isso é muito bom. Por exemplo, nessa teologia, ele aborda 7 grandes áreas da teologia sistemática. Então ele vai falar sobre a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. Quando nós falamos sobre estudo de teologia, há muitas pessoas que falam contra o estudo da teologia, né? Mas nós hoje sofremos um problema das definições. Existe por aí um jogo de semântica desconstruindo a etimologia das palavras, né? O sentido correto da aplicação das palavras. E isso é muito sério, porque quando nós pensamos sobre a questão do estudo da teologia, muitas pessoas divagam sobre isso, mas a gente precisa de ir no cerne da questão. Wayne Grudem coloca aqui nessa teologia um texto muito interessante sobre o estudo da teologia. Ele diz assim: teologia é o estudo de Deus e de todas as suas obras. Aí ele diz: teologia deve ser vivida, orada e cantada. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: estudar teologia? Como assim estudar Deus? Né? Quem somos nós para estudar Deus? Parece até bonito, né? Se você não refletir bem sobre o que está sendo dito. Mas sim, estudar Deus, aprender Deus, conhecer Deus. Porque daquilo que Ele revelou para nós sobre o seu ser, eu pergunto,
nós não devemos aprender? Sim, devemos aprender, porque se Deus se revelou, é para que nós possamos o conhecer. E aqui eu faço uma definição sobre o conhecimento do ponto de vista do pensamento hebreu. Porque hoje, nesse mundo ocidentalizado, de um pensamento ocidentalizado, se mistura o entendimento de conhecer e ter informações. Conhecer não é somente aprender informações. Conhecimento tem muito a ver com relacionamento. Então, quando nós falamos sobre conhecer Deus, não é só aprender informações ou ter informações sobre Deus, mas é como você se relaciona com o conhecimento de Deus. Isso é prático. Isso só pode se dar no âmbito da vida, tem que ser vivido. Então, quando eu falo conhecer, é se relacionar com conhecimento. Isso muda tudo, né? Então, nós temos aí um convite para conhecermos mais de Deus, conhecermos mais do seu ser. Ah, sim, talvez você me pergunte, é essa a teologia sistemática que você indica? Ah, sim, eu indicaria essa também, mas em termos de ordem, de sequência e de leitura, há muitas outras teologias sistemáticas, e talvez até melhor. Mas não dá para falar sobre isso nesse vídeo aqui, né? Então, talvez num outro vídeo eu fale sobre uma sequência para estudo, né? Já me perguntaram bastante sobre o que ler. Eu aprendi que depende muito, depende do ponto da caminhada onde você está, depende da sua perspectiva, depende do seu momento também da vida. Então, a resposta, às vezes, ela se torna até genérica, né? Mas sim, existe um básico sobre leitura que pode ser recomendada. Então, de repente, em outro momento, eu possa falar sobre isso, né? Porque há muitas teologias sistemáticas.